Olá, estudantes da comunidade de filosofia da Escola Estadual Professora Franca Frank. Esta é uma videoaula conjunta entre as turmas da primeira série A, primeira série B e também com a turma do terceiro ano do ensino médio. Como nós estamos executando agora nas nossas reuniões, esta é a quarta reunião. O nosso plano de recuperação e aprofundamento no curso de filosofia. O curso de filosofia que eu estou ministrando com vocês, ele se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola. A ideia desse curso é fazer com que nós possamos trabalhar os conceitos de filosofia, ao menos minimamente, pois eu vou executar uma experiência mínima, uma experiência básica dos roteiros de estudos que vocês têm recebido semanalmente através do painel de atividades da nossa escola, enquanto estamos em quarentena. Farei da seguinte maneira. Então, eu executarei a atitude filosófica como uma maneira exemplar de se fazer filosofia, tá? A ideia é que a apresentação seja leve, simples, rápida e bastante digesta, para que vocês possam estudar os roteiros. Quem ainda não participou do curso, eu gostaria de ressaltar que vocês ainda são muito bem-vindos a retornar ao curso e que os estudos de vocês serão prontamente recebidos e acolhidos por mim, porque o que importa é o nosso percurso. Bom, nas últimas reuniões de filosofia, nós estamos tratando do roteiro sobre filosofia política moderna, que é dividido em 3 partes. Hoje, nós faremos a experiência da segunda parte do roteiro. Então, como são níveis de ensino diferentes, né, tem o primeiro ano, tem o terceiro ano, eu vou explicitar para vocês quais são as habilidades de cada turma que vocês devem se concentrar. Aliás, essas habilidades que estão no currículo de filosofia, elas são alvo de um desafio que eu lancei para vocês, que é realizar as respostas desse roteiro de forma falada, de forma em diálogo, de forma em conversa, para que eu possa ouvir a voz de vocês e que os nossos registros não sejam estritamente escritos, tá? Porque, principalmente em se tratando dos conceitos que estamos abordando na nossa série de filosofias políticas, a argumentação verbal, o modo que vocês se expressam e que eu estava acostumado a ouvi-los em sala de aula, ele é extremamente importante. E é uma coisa que eu sinto bastante falta no curso que está sendo executado agora em quarentena. Então, as atividades que eu estou recebendo de vocês têm uma qualidade ótima, tá? Alguns são até excelentes, é realmente muito gratificante e muito rico quando vocês respondem e interagem com os objetos de estudo da disciplina, isso só vem a favorecer. Então, quero ressaltar que eu acho que vocês são importantíssimos e a fala de vocês está muito bem-vinda, ok? Vou começar a apresentar a tela para que vocês possam entrar no computador, tá? E ter acesso à nossa sala de aula virtual, nosso ambiente virtual de aprendizagem do Google Classroom. Então, estudantes da comunidade filosófica da Franca Frank, sejam bem-vindos à quarta reunião de filosofia, tá?
Eu abri o Google Classroom da primeira série A, mas esse roteiro de estudos é comum, tá, entre as duas turmas. Eu vou mostrar para vocês como é que nós estamos nas nossas sequências didáticas. Lembrando que agora estamos no plano de recuperação e aprofundamento, que são essas reuniões, que são disponíveis através do YouTube para quem ocupa outras atividades nesses horários, tá? Bom, nós começamos estudando a Grécia Antiga, que é uma visão natural da política. Hoje, nós veremos uma visão a partir da convenção, que é com Jean-Jacques Rousseau. Então, esses três roteiros são comuns entre a primeira e a terceira série, no curso Uma História da Filosofia Viva na Escola. Na primeira série, nós estamos tratando dos seguintes objetivos, que é construir argumentos que reflitam criticamente o conceito de Estado e analisar a relação entre Estado e sociedade a partir de diversos modos de organização, nesses três roteiros. Então, para o primeiro ano, o título do nosso módulo é Política e Poder. Para o terceiro ano, esses roteiros estão associados aos estudos de expressão e sociedade. Lembrando que o primeiro módulo do curso de filosofia do terceiro ano se chama Filosofia, Linguagem, Expressão e Sociedade, e ele tem uma outra continuidade. Eu vou mostrar para vocês que a sequência irá se alterar depois dessa série de políticas. Então, vejam, política normativa da Grécia Antiga, política da modernidade em 3 itens. O terceiro ano irá continuar com os estudos sobre liberdade e determinismo. E o primeiro ano irá continuar com os estudos da teoria do Estado. Os objetivos para o terceiro ano são discutir a perspectiva da natureza e da Convenção sobre a Desigualdade Social. Então, com a nossa turma reunida, primeira e terceira série do ensino médio, vamos começar a experiência básica do roteiro, tá? Então, lembrando que o que eu irei realizar aqui é uma maneira exemplar de exercer a atitude filosófica e espero que sirva como um guia, um fundamento e como uma base para que vocês possam desenvolver as atividades do curso de filosofia no ensino médio com facilidade, prazer e de modo bastante eficiente. Então, hoje nós iremos ver a ideia de soberania, que em latim se chama summa potestas. Como nós estávamos vendo no roteiro anterior, em que eu fui João Maquiavel, nós percebemos que ao desligar o poder político de fundamentos não puramente políticos, ou seja, Deus, natureza e razão, e ao articulá-los à divisão social entre os grandes e o povo, fundamento da política para Maquiavel, Nicolau Maquiavel abriu caminho para uma discussão essencial ao pensamento político moderno, que é a ideia de soberania, ou seja, um sumo poder, um poder supremo. Na tradição das filosofias políticas, soberano é uma palavra que designa a pessoa física do governante e se refere ao rei ou ao imperador. Como nós vimos anteriormente,
no que chamamos da Batalha da Dupla Investidura do período medieval, referia-se justamente à questão de saber quem era a pessoa soberana, o imperador ou o papa, levando em conta também que Maquiavel abandonou a definição dos regimes pela distinção entre o número de governantes, que na Grécia Antiga era um, alguns ou muitos, e também abandonou a distinção pelo valor atribuído a quem governa, pelos critérios da honra, da virtude e da liberdade. Então, esses critérios, eles são provenientes da filosofia política antiga, que nós estudamos em Platão e Aristóteles, e eles foram abandonados agora na Idade Moderna, em que estamos na nossa comunidade filosófica. Então, em lugar dessa discussão antiga sobre as normas que deveríamos seguir como sociedade, a obra de Maquiavel voltou-se para a ideia de principado. Então, nós temos indicado que estava em curso exatamente a questão da soberania, e que esta era posta à distância de dois grandes rivais, a Igreja, o Papa, os grandes, a nobreza, e a burguesia, com suas corporações de ofícios e seus monopólios comerciais. Então, existem dois concorrentes para ser o soberano, o Papa e o nobre, que depois se aliou à burguesia. Então, nesse curso que a filosofia política estava, nesse momento de transição que nós vimos em Maquiavel, a filosofia política começa a indicar que o soberano ele não é uma pessoa, e sim que o poder político ele é independente do poder religioso e independente do poder econômico. Certo, muito bem, temos um panorama da filosofia política. No entanto, esse rapaz que está na tela de vocês, chamado Jean Baudin, ele foi o primeiro a anunciar o conceito de soberania. Tá? Nas suas obras dos 6 livros da República, foram publicados em 1520, Jean Baudin introduz a ideia da soberania como um poder único de legislar e de comandar, que pertence não ao governante, que é efêmero, que é humano, que morre, mas a soberania como um poder único de legislar e comandar que pertence ao Estado, porque ele é permanente e ele é duradouro. Então, para esse pensador francês chamado Jean Baudin, a soberania é perpétua e o governo é passageiro. Então, vejam, dois conceitos diferentes: o governo e a soberania. Então, como ele vai definir o que é o Estado? Temos uma nova definição aqui pelo Jean Baudin, que é um especialista em política. Ele define que o Estado é um sistema articulado que reúne uma ordem jurídica, que é o direito e legislação, e uma autoridade independente, que é o comando e o uso da força. Os outros poderes envolvidos na sociedade, poder religioso, poder econômico e poder social, são subordinados ao poder do Estado, tomando esse Estado ele é tomado como um poder central. E a soberania é o que mantém a unidade de todos os membros e de todas as partes que formam o corpo político real. Ou seja, as pessoas que realmente estão lá. Agora vejamos, no segundo item deste roteiro, como era a situação histórica em que está inserida a teoria de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau, que veremos neste roteiro e no roteiro da semana que vem também. Então,
Onde é que nós estamos? Nós estamos em um mundo desordenado. A Europa dos séculos XV e até o século XVII. Para que nós possamos compreender esses conceitos que vão fundar essas novas teorias políticas, que agora estão desvinculadas de um critério exterior de legitimação, quer dizer, a política não é dada nem pela religião, nem pela razão, nem pela natureza, porque elas não são mais necessárias para explicar a política agora na modernidade. Precisamos entender algumas circunstâncias e acontecimentos históricos da Europa entre os séculos XV e o século XVII, que são resumidos conforme os itens que estão disponíveis na tela de vocês. Então, temos 6 circunstâncias que foram fundamentais para que o conceito de soberania pudesse se desenvolver na política real. Primeiro, a decadência de famílias aristocráticas, que gerou a migração do campo para a cidade, a decadência agrária pelas vítimas da peste negra, em que morreram cerca entre 75 e 200 milhões de pessoas. O crescimento de atividades artesanais e o desenvolvimento comercial, o surgimento do capital baseado na exploração do trabalho, a reforma protestante, que gerou revoltas populares contra a desigualdade social, e, por fim, as guerras territoriais e marítimas que aqueceram a economia e a sociedade. E o que quer dizer? Quer dizer que nas cidades e no campo, a miséria e as péssimas condições de trabalho e de vida levaram os camponeses pobres a revoltas contra os ricos. No campo, tais revoltas foram um dos efeitos da reforma protestante, que acusaram a igreja e a nobreza agrária de cometerem o pecado da ambição, explorando e oprimindo os pobres. Já nas cidades, as revoltas populares eram também um efeito da reforma protestante, que havia declarado a igualdade espiritual dos seres humanos, afirmando como principal virtude o trabalho e como principal vício a preguiça. Ou seja, as classes populares urbanas consideram que a igualdade não era apenas espiritual, mas também social, e lutavam contra as injustiças dos ricos sobre os pobres. O desenvolvimento econômico das cidades, o surgimento da burguesia comerciante ou mercantil, o crescimento da classe dos trabalhadores pobres mais livres, a reforma protestante, as revoltas populares, a guerra entre as potências, pelo domínio dos mares e dos novos territórios, a queda dos reis e de famílias da nobreza, a ascensão de famílias de comerciantes e de novos reis que favoreciam contra os nobres. Todos esses fatos evidenciavam que a ideia cristã, herdada do Império Romano e consolidada pela Igreja Romana, de um mundo constituído naturalmente por hierarquias fixas, era uma ideia que não correspondia à realidade. A realidade, agora, era outra. Então, a antiga ideia do direito natural, objetivo, como uma ordem fixa da natureza e da sociedade, perdeu o sentido diante de todas essas mudanças sociais, econômicas e técnicas que aconteceram entre o século de XV e o século XVII. Tudo bem. Agora, qual é a consequência desses novos fatos sociais? Está aqui resumido no item 3 do roteiro de estudos.
A primeira consequência é reconhecer a existência de indivíduos, que são indivíduos. Um burguês e um trabalhador não podiam mais invocar sangue, família, linhagem e dinastia para explicar por que eles existiam e por que haviam mudado de posição social. Mas agora, eles podiam invocar a si mesmos como indivíduos cuja ação produziu a mudança de sua situação e de sua posição econômico-social, não havendo mais sentido algum em definir uma pessoa pelo grupo a que ela pertence ou ao lugar de origem, como se houvesse uma ordem hierárquica e fixa no universo. Então, essa ideia é abandonada e precisamos reconhecer a existência dos indivíduos. A segunda consequência desses novos fatos sociais inegáveis é a existência de conflitos entre indivíduos e grupos de indivíduos pela posse de riquezas, de cargos, de postos, de poderes, que anulava tanto a prática da submissão natural do inferior ao superior, e anulava também a imagem da comunidade política como una, indivisa e fraterna, como havia sido concebida pela tradição cristã. Portanto, os teóricos da política agora precisavam explicar o que eram os indivíduos e por que lutavam mortalmente uns contra os outros, além de precisarem oferecer teorias capazes de solucionar os conflitos e as guerras sociais. Em outras palavras, foram forçados a indagar qual é a origem da sociedade e da política. Essa investigação de filosofia política foi realizada por dois filósofos principalmente, Thomas Hobbes, este senhor inglês que está na tela de vocês, e Jean-Jacques Rousseau, este senhor francês que vocês podem ver na tela. A teoria desses filósofos está esquematizada. Qual foi o principal conceito que eles trabalharam? É o que nós vamos tratar no quarto item do roteiro, que é estado de natureza, contrato social e estado civil. Bom, o conceito filosófico de estado de natureza, ou seja, condição natural, ele tem a função de explicar a situação pré-social em que os indivíduos se encontram e existem isoladamente, sem considerar as suas relações mútuas em sociedade. Os dois principais teóricos desses conceitos foram Thomas Hobbes, no século XVII, e Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Vamos começar examinando as ideias de Thomas Hobbes. Então, como vocês podem ver na tela, Thomas Hobbes irá tratar do isolamento, da luta e do medo. O que quer dizer? A concepção de Thomas Hobbes afirma que, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a luta de todos contra todos. Ou melhor, o homem é o lobo do homem, e isso que ele afirma segundo as próprias palavras de Thomas Hobbes. Então, nesse estado, reina o medo, e principalmente o grande medo. Que é o grande medo? O medo da morte violenta por diversas condições que os seres humanos não tinham domínio ainda. Doenças e a guerra. Outro assunto de Thomas Hobbes em suas obras são as armas
e a propriedade. O que ele irá dizer? Que para se protegerem uns dos outros, vivendo esse grande medo, os humanos inventaram armas e cercaram as terras que ocupavam. Essas duas atitudes para o Thomas Hobbes são inúteis, porque sempre haverá alguém mais forte que vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas. Então, aqui, vigora a lei do mais forte. A vida não tem garantias, a posse não tem reconhecimento, portanto, não existe. A única lei é a força do mais forte, que pode tudo quando tem as forças para conquistar e para conservar esse poder. Este é Thomas Hobbes. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele afirma a sua ideia do bom selvagem pacífico. Então, segundo sua concepção, Jean-Jacques Rousseau afirma que, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se por gestos, grito e canto, numa língua generosa e benevolente. Trata-se de um estado de felicidade e de inocência originais do ser humano em isolamento. Este é o mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Outro aspecto importante das suas teorias políticas é o que ele irá falar sobre a narrativa da propriedade, que é justamente quando se passa do estado de natureza para o estado de sociedade e guerra. Então, nas palavras de Jean-Jacques Rousseau, quando alguém cerca um terreno e diz, é meu, afirmando a sua propriedade privada, o estado selvagem termina e começa a existir o estado de sociedade, no qual prevalece a guerra de todos contra todos. Bom, comparando esses dois filósofos, é bastante notável e seguro afirmarmos que o estado de sociedade de Rousseau corresponde ao estado de natureza de Hobbes. Eles evidenciam uma percepção sobre o social como uma luta entre fracos e fortes, herança de Maquiavel, em que vigora o poder da força ou a vontade do mais forte. Então, em toda a parte, reina insegurança, luta, medo e morte. Para fazer cessar esse estado de vida ameaçador e ameaçado, os humanos decidem passar às cívitas, ou à sociedade civil, criando o poder político e as leis. Bom, agora examinemos, no quinto e último item deste roteiro, do que se trata o contrato social ou o pacto civil. O contrato social é a linguagem de Jean-Jacques Rousseau. O pacto civil é a linguagem que usa Thomas Hobbes, mas eles querem dizer a mesma coisa. A passagem do estado de natureza para a sociedade civil se dá por meio de um contrato social, um pacto civil, pelo qual os indivíduos que compõem a população concordam em renunciar à liberdade natural e à posse natural de bens e armas, concordam também em transferir a um terceiro, soberano, o poder para criar e aplicar as leis.
Então, o soberano determina o que é o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o permitido e o proibido. Além de criar e aplicar as leis, ele também tem autorização para usar a força, fazer o uso da força, encarregando-se em nome de todos de vingar os crimes, declarar a guerra e a paz. Então, o contrato social funda a soberania e institui socialmente a autoridade política, quer dizer, cria a polis ou a civitas, a sociedade civil, ou o Estado. É instituído, portanto, o Estado civil, que deve pôr um fim às lutas mortais do estado de natureza, obesiano, ou do estado de sociedade, soísta. Para explicar como é possível o contrato ou pacto social, e também para descrever a sua legitimidade, os teóricos das filosofias políticas invocaram uma cláusula do direito romano, que é a seguinte: ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode tirar o que não deu. E também da lei régia romana, que diz o seguinte: o poder pertence ao povo e por ele é conferido ao soberano. Então, essas duas cláusulas do direito romano e da lei régia de Roma explicavam a legitimidade dessa soberania que surgiu nesse contexto, partindo do século XV até o século XVII, como foi se desenvolvendo nas filosofias políticas que nasceram na modernidade. Certo, essa foi a experiência básica dessa segunda parte do roteiro de filosofias políticas. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, estudantes da comunidade de filosofia, que agora nós temos um registro de estudos da aula que serve como um plano e um guia para que vocês possam executar as ações que este roteiro requer. Então, nós temos um controle de tempo, que é apenas uma sugestão, que contém a quantidade de tempo que deve ser usado e qual a ação que deve ser feita nesse roteiro. Gostaria de chamar a atenção para vocês do desafio que nós temos nos nossos roteiros, que é compartilhar a experiência, resumindo a habilidade que você aprendeu ou falando sobre os conceitos da forma que vocês falam mesmo, não tem nenhum segredo. Então, a opção de entrega aqui dessa atividade, desse registro de estudo, pode ser de forma escrita, mas também pode ser de forma falada, e tudo isso é muito valoroso para a sua experiência de filosofia. Bom, eu espero que a minha interpretação básica e mínima tenha auxiliado vocês e tenha facilitado os seus estudos. Agora, eu vou socializar as questões que estão associadas ao percurso de aprendizagem deste roteiro, de política moderna, parte 2. Primeira questão pede que vocês definam o que é a soberania e também quem é que pode exercer esse poder. A questão 2 pede uma nova definição do que é o Estado a partir da visão de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau que vimos, e também associar nessa definição de Estado quais são as funções que o Estado executa agora aqui na modernidade. Terceira questão
pede que vocês expliquem o que era o grande medo de Thomas Hobbes. E a quarta questão pede que vocês expliquem o que é o estado de natureza de Jean-Jacques Rousseau. Eu vou interromper o compartilhamento da tela aqui para vocês. Bom, é uma honra e muito feliz ter a oportunidade de realizar essas práticas pedagógicas com vocês, agora que estamos em caráter de quarentena. E é muito gratificante que a nossa disciplina pode continuar evoluindo e seguindo em frente, e que o nosso percurso seja tão enriquecedor como tem sido pelas respostas de vocês e pelo engajamento dos estudantes que estão no curso. Quem está com medo, está com vergonha de ingressar na disciplina de filosofia de fato novamente, eu quero dizer que não é necessário se sentir assim, que as atividades são acolhidas ainda por mim e que eu estou disposto a acompanhá-los nesse processo, porque vocês só têm a me enriquecer. Eu agradeço quem assistiu ao vídeo até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber atualizações do curso. Não se esqueçam de passar no painel de atividades para consultar o desenvolvimento do curso de ensino médio de vocês. Fiquem atentos, fiquem firmes e não feito feito. Até a próxima. Tchau.